dia 21 de junho, fazendo depoimento para o Departamento Cultural da Vila Isabel, Tia Sirene e Ronaldo. Tia Sirene, qual é o seu nome completo, por favor? Qual o nome dos seus pais? E o nome da mãe da senhora? O nome dos seus avós? Eu sei que o meu avô se chamava Cazuza. Ele se chamava Cazuza e minha avó se chamava Vitória. Eles eram por parte de mãe? E o seu nome completo? Ronaldo Souza. Qual o nascimento? 12/2/32. O nome dos seus pais, por favor? Rodolfo de Souza, Sérgio Pires da Silva. Lembra o nome dos seus avós? Maria de Lourdes, que é o nome da mãe do meu pai, e meu avô era Cílio, então assim eu não lembro do nome. Latour Bussais, é o nome do meu avô. E da minha avó, do meu pai e da minha mãe, ela já falou. A senhora nasceu em Minas? E a senhora veio para cá para o Rio com quantos anos? A senhora lembra? Uns 5 anos, mais ou menos. E a senhora lembra por que a senhora saiu de lá, né? Porque seus pais, né, vieram para cá? Porque minha mãe morreu. Minha mãe morreu aí. Nós não tínhamos com quem ficar. E aí eu tinha uma madrinha que morava aqui no Rio. Aí me mandaram para cá, para a casa dela. E o pai da senhora veio junto? Nem conhecia. É. Mas aí a senhora não chegou a conhecer ele? Ele, Mas ele veio para cá depois? não, ele veio primeiro. Ah, sim. Ele, quando veio embora de Minas aqui para o Rio, não era nem nascido. Entendi. Aí a senhora encontrou com ele aqui, depois? Encontrei com ele já, depois já de filhos. E aí, como é que foi esse encontro? Como é que foi esse encontro com ele, né? Depois de tanto tempo? Eu nem sei. Ela viveu o quê? Agora você me chama de nessa época. Quando ele me conheceu, ele que veio me conhecer. Ele disse, eu gosto muito de você. Eu disse, não acredito. Gosto muito de você. Se não gostasse muito de mim, isso não me dava nome. Eu disse, então é para agora. Aí ele veio no cartório e me tirou no Portugal. Com o nome dele? E qual a data de nascimento da senhora? 23 de maio. Qual o ano? 40. E a senhora falou que veio para cá de Minas, já para o Morro do Salgueiro, foi morar no Morro. Vim de Minas, fui direto para Andaraí. Para Andaraí. Certo. E como que era a vida lá no Morro? A senhora estudou até que série? Eu não estudei, fugia da escola. É. E a senhora foi trabalhar? Eu trabalhei, A senhora trabalhou em quê? estudo. Sempre foi costureira? Sim. E qual era a dificuldade? Era prazeroso costurar? Era difícil? Até hoje. O que a senhora mais gosta de fazer? E a senhora lá, quando a senhora saiu do Andaraí, foi lá para o Morro do Salgueiro, né? Lá a senhora conheceu o samba. A senhora lembra qual é? Se tinha alguma escola específica? Lá tinha verde e branco,
azul branco e azul rosa. E a senhora frequentava as três? Ou alguma Não específica? estava nova ainda. Minha madrinha deixava. E a senhora passou a frequentar samba a partir de quando? Foi assim, eu morava em Salvador. Tinha samba, mas a gente não ia. Aí teve uma chuva, morreu muita gente. Aí a enchente passou por trás da minha casa, onde tinha morrido muita gente embaixo. Se eu ficasse morando lá em Safreiro, a primeira chuva acabava com tudo. Aí pelo menos com minha mãe de criação, colocou o caso infantil aqui em Vila Isabel. Eu vim morar em Vila Isabel por causa de uma enchente. Aí vim morar aqui. Aí Aí estava procurando casa, eu e o seu China. O China morava em Salgueiro também. Aí ele encontrou a casa aqui em Vila Isabel, minha mãe de criação também encontrou. Aí eu não voltei mais para Salgueiro. Aí quando foi o tempo foi passando, veio o dia de Santo Antônio. Aí eu fui à festa junina de Santo Antônio, lá na igrejinha. Quando eu cheguei na festa, aquele canto que era perto de mim, foi lindo. Conheci ele na igreja de Santo Antônio. Daí era um sábado. Eu saí da igreja de Santo Antônio, fui no Elite na cidade de Bairro. Aí cheguei no Bairro, sei, acabar. Aí eu vim embora, sozinha. Quando eu cheguei na central, eu fui doente. E aí, quando eu vi o bonde, vinha um cara que mexendo comigo. Aí o cara que eu vi na igreja estava no bonde sentado no sofá. Aí eu chamei ele veio, você quer sentar aqui perto de mim? O cara que mexendo comigo. Ele trouxe até a Praça Atlética. Eu vou chegar na vila, hein? Eu estou fazendo aquilo, mostrando que foi minha vida. Aí ele veio, sentou do meu lado.
veio até a praça. A gente chegou na praça, exaltei e falei assim, vou te levar até a sua porta. Não, pode deixar que a pessoa está aqui, eu vou não, deixa eu te levar. Não. Aí, tanto ele insistiu que eu deixei ele levar até a porta. Aí, quando chegou na porta, eu sempre queria encontrar comigo. A própria semana, tanto insistiu que eu disse que estava bem. Eu entrei para a minha casa e ele foi embora para a casa dele. Aí o que ele fez? Começou a falar para os outros que ia encontrar comigo. Eu era a figura do Espírito. Não dava confiança com ele. Mas não sei porquê eu olhei para ele e falei, não, eu vou. Aí os amigos dele disseram assim, não vai, porque ela não vai e você ainda vai se aborrecer. Ele disse, não, então ele não foi. Eu fui e ele não foi. Aí passou um ano, dia de Santo Antônio, fui na igreja pela vez. Fui com o Elite. Cheguei no Elite e encontrei ele. Aí, encontrei ele estava acompanhado. Estava acompanhado. Ele, com a mulher dele. Eu disse para ele, quando você for embora, fala que eu estou contigo. Ele estava acompanhado. Eu vim embora. Nunca mais nos largamos. Aí vim para a igreja de Santo Antônio, ali é que eu conheci o Brasil. Aí chegou o samba, a vila, tocava aqui, tocava ali, tocava lá, não tinha lugar para ficar. Aí eu encontrei o meu marido lá no pé do muro, na praia, era no pé do muro. Nunca mais vi. Quando hoje eles falam, eu fui raiz nada. Ninguém sabe nada, você pergunta em qualquer. Quem é fulaninho comigo? Quem é fulaninho comigo? Aí foi onde meu pai tirou minha certidão. Mas foi na hora, eu te adoro, gosto muito do negócio. Gosto do negócio, se você gostasse, eu tinha vivido a história. É importante ter o nome, né? É. Estudar eu não gostava, não estudar. Hoje sou arrependida. Tudo ali. Você teve quantos filhos? Eu. Qual o nome deles? Leila. Eles frequentavam samba também? Todo mundo é samba. Leila, Ronaldo, Rodolfo, Sheila, Quando a senhora falou que quando
veio para Vila Isabel por causa da enchente, né? Que o seu China veio para cá também por causa da enchente? Foi. Como é que era o seu China? Era assim um estilo de um paraíso, sabe? Uns cabelos compridos, tudo morena, aquela capitada, e o cabelo todo. Ele que fez Vila Isabel. Você lembra como é que foi esse momento da criação da vila? Tudo ali. Como que aconteceu, né? Como que foi essa... Como é que eram os ensaios, onde acontecia? O ensaio era, por exemplo, a gente ensaiava na esquina, ensaiava no pé do morro, ensaiava no América, ensaiava no Confiança. Tudo enquanto era na rua. E aí a senhora... como que a senhora entrou para a escola? Começou a fazer parte? Eu fui fazer parte porque era meu marido que fez junto com o seu Chino. E onde ele está postado. Qual era o nome completo do marido da senhora? Rodolfo Souza. E qual era a função que ele e a senhora tinham dentro da escola nesse momento inicial? Tudo. Meu marido foi presidente, foi tesoureiro, foi secretário, era bailarino, dançava muito, foi tudo, era tesoureiro da escola. Ele era bailarino? E nesse momento, né, nesses primeiros anos de Vila Isabel, como que eram as pessoas que frequentavam a escola? Quem eram essas pessoas que iam, que desfilavam? Nunca abusada sou eu que estou aqui. Todo mundo vai interrogando. Isso aí. E, Ronaldo, você lembra dessa parte da sua infância? Na vila? É. Todo. Como que você nasceu e como que era o É, viver? porque assim, meu pai, na época que eu era criança, ele era presidente, né? Ele era tesoureiro, tinha sido presidente. Eu lembro que ele trazia o dinheiro do samba, né? Acabava o samba, aí pegava todo o dinheiro, botava numas bolsas de papel, que na época era a Casa da Banha, Mar e Terra, não lembro muito bem, botava o dinheiro ali, trazia para casa, aquela bolsa de dinheiro. Aí no domingo de manhã, botava em cima da mesa e todo mundo contava os bolinhos de dinheiro e separava o dinheiro. Mas era uma coisa muito impressionante, porque o que acontece? Juro pra você, eu não lembro daquele homem ter roubado um centavo. Até a casa que minha mãe hoje ele deixou para ela, foi o Miro, que ele era um dos gerentes do Miro, que parcelou a casa para ele, comprou a casa e ele pagou as promissórias. As promissórias, ela guarda até hoje. Então, eu acho que naquela época, se ele tivesse tido um instinto ou uma má fé de ter roubado, talvez ela tivesse uma vida melhor. Porque assim, tudo era tão contado, era muito dinheiro que botava na mesa, e a gente sentava, tinha que botar cara com cara, cédula por cédula, contava, aí depois contava tudo para ele levar na segunda-feira para depositar. Ela fez, na época da Pildes, a bateria, ela costurou a bateria toda, a baiana toda, a escola toda. Então a gente, muita coisa nós aprendemos na prática, porque era um outro carnaval, eram outros materiais, não existia o arame. O arame era o arame de rolo, que a gente costurava com linha no papelão, depois ia papel de bolo para tapar o arame. Entendeu? Então assim, a minha história, eu sempre estudei, mas assim, eu estava na barraca com ela, eu tive uma relação
bem próximo à morte da Dona Nádia, eu fui muito próximo dela no período da doença dela. Nós tivemos uma relação muito íntima de conversar no período da doença dela. Então, muita coisa assim da vila, eu vivi a vila muito tempo. Tá? Hoje eu não vivo mais da vila. Era passista. Fui passista da vila. O primeiro grupo de pagode mirim, quem lançou foi a vila, que era o Samba Show Mirim. Então, éramos 5 tocando, que eu toco percussão, eram os 5 tocando, e a Cláudia, que era filha do Clarimundo, que era meu padrinho, que era passista. Então tinha um momento que a gente tocava, cantava, aí arriava os instrumentos no chão. Eu, o Corélia, que era filho do Clarimundo, foi mestre da vila, aí a gente botava no chão o instrumento e ia para frente do palco para sambar. A gente sambava, voltava e continuava tocando pagode. A gente fazia show em todos os lugares. Na verdade, acho que eu não posso garantir que fomos o primeiro grupo de pagode, mas o Mirim foi, o primeiro grupo de pagode Mirim existente no Carnaval. Fomos nós que tínhamos uma calça azul, uma camisa listrada, azul e branco, e fazia show na escola, em outros lugares, com Banqueiro de Bicho, com Miro, na época era ele, tinha o seu Cornélio, então a gente fazia show nas festas que tinha. E viajava Foi também. mais ou menos quando? Quando, como assim, né? Qual o ano, você lembra? Por aí. Mais ou menos 70 alguma coisa. 70 e pouco, isso. E vocês recebiam? Recebia Pagamento? lanche, tinha muito lanche. Tinha. Quando era festa, tinha uma mesa com comida pra gente. Entendeu? Instrumento novo, os instrumentos eram novos, mas dinheiro, eu não lembro de ter recebido dinheiro. Nunca. Não, nunca é? Não. Eu lembro disso. Era bom porque a gente aparecia. Gravamos uma novela, na época foi aquela novela O Espigão. Então nós vamos gravar cenas da novela, mas isso. Basicamente isso. E você nasceu quando? 62. Qual a data? 12 do 8. 12 de agosto de 62. Bom, e aí você viveu a sua infância, né, na década de 60 da vila, né? 60, isso aí. Como que eram os ensaios, os desfiles nessa época? É assim, eu já peguei a vila no América. Hoje tem gente que diz que foi não sei o que da vila, foi passista, foi em Conhala, foi amor do mestre Sala. Eu não lembro, assim, eu não lembro dessas histórias. Eu lembro da vila lotada, uma roda de samba lotada. Eu lembro de segunda-feira gafieira, que já é mais pra cá, entendeu? O samba de quadra, as guerras de samba enredo, que era muito disputada, era uma coisa assim, você não sabia quem ia ganhar. Ou quando você sabia, tinha briga, pancadaria, mas era uma festa. E lembro do desfile, a vila, mesmo merecendo ser campeã, a vila foi algumas vezes roubada, isso eu lembro. Entendeu? Lembro da. Antes da Sapucaí, quando era na Presidente Vargas, não peguei o Caminho Santana sem grade, eu não lembro disso, não peguei não. Mas disse que tinha também aquela ali, mas eu peguei a Presidente Vargas, com aquela bancada de ferro, sabe, lotada, peguei depois Antônio Carlos, isso tudo eu lembro, essa fase toda eu lembro da vila. Mas era do tempo que a gente dizia, você vai desfilar quando vocês viram o nome de terno, chapéu, corre que eles... Cidade menor. A gente era de menor, não podia desfilar. A gente ia desfilar escondido, quando via alguém de terno, tinha que se esconder, correr. Entendeu? E assim, também tinha o lado do samba tá comendo. Eu, como estudava, minha mãe já saía do samba quando o dia raiava. Então, eu tinha sono, aí botava as cadeiras, colava as cadeiras, eu deitava na cadeira, dormia, e de manhã ainda ia para a praça, porque a bateria dava uma volta, saía da quadra, dava uma volta na quadra no final de tudo, para entrar na quadra de novo. E quando acabava aquilo, ainda ia para a praça, para acabar de beber a cerveja. Aí ela chegava em casa, ela ia à feira, comprar coisa para o almoço. Ela saía de casa, vamos ver, 11 horas da manhã para ir à feira, chegava em casa às 5 da tarde. Ela ia, ficava, então não se almoçava no dia seguinte, porque o almoço saía 6 horas da tarde. Como que era viver com um compositor em casa? Como ele fazia sambas? Quais eram os principais sambas dele? Ele era compositor. Ele era um
com produção. Ele tem 11 sambas ganhos na vila. São 11 sambas ganhos. Teve um ano que ele ia ser o campeão de samba enredo. Então o capitão era presidente. Então no dia da final, quando acabou de cantar o samba dele, ele subiu no palco, agradeceu o público, estou retirando o samba. O capitão disse, você não pode fazer isso. Posso, quem fez foi eu, o samba é meu. Se eu não tirar, o senhor vai tirar. Então tirou o samba. Lembra quando foi isso? O ano? Isso foi na época do... E na América. Foi na América, foi aquele... Um que ganhou várias vezes, o Davi Correia. Davi Foi Correia em veio... 85, 86, né? Não sei a data correta, mas foi a época do Davi Correia. Quando ele soube que o Davi Correia já era campeão, ele pegou, subiu e tirou o samba dele. Já era pra sair, então. E aí tirou o samba mesmo. Tirou o samba dele. Como é que ele fazia samba? Como é que ele compõe? Ele chegava ali pela barra e sentava no bar da praça, no garçom onde aguardava aqueles papéis de cigarro. O cigarro trazia um papel que aí dentro era branquinho, né? Todo dia eu guardava o papel para ele. Ele era muito inteligente. Teve um Na dia, caneta, não. teve um dia que veio uns turistas de fora, quadra cheia. Então na porta-bandeira não estava. Aí eu fui dançar de porta-bandeira para receber os visitas. Aí dancei de porta-bandeira. Aí meu marido pediu fazer um samba para você. Essa negra é patrimônio da agremiação. Na cantação dela puxava, ela faz evolução. Ela diz-me tem tiro partido. Quando chega o carnaval, é um destaque no asfalto. Ele fazia assim, eu tenho o outro meu filho, também é compositor. Você pode falar com ele, pode não, É, muito bom. quero que você faça um samba para agora. Ele faz na hora. Ele chegou a fazer samba para Viva, o filho, né? Fez um ano que a Russa foi presidente no Maxwell. O samba estava a quadra lotada, toda a quadra achava que ele ia ser o campeão. Aí ela deu a vitória para um outro samba que eu não lembro qual era. Houve um quebra-quebra na quadra. Não tem ninguém. Foi o Se Essa Terra Fosse Minha? Foi no Maxwell, foi a Russa no Maxwell. Foi um quebra-quebra na quadra, porque realmente era o samba que tinha ganhado. E atualmente ele parou de fazer com a Vila, porque também teve algumas vezes que quem faz o samba acha que é o melhor. Às vezes, na visão do outro, não é o melhor. Mas, para ele, era o melhor. Então, ele pegou, parou, e agora o que ele faz? Ele faz para os outros, ele compõe para outras escolas, dá às pessoas assinarem, e ele concorre sem ele botar, sem ele se expor, sem ele botar a cara. E você tem que concorrer. Aí tem que comprar alegoria. O samba do Japão. O samba do herdeiro desse ano era dele. O Trambique, ele fez um samba pro Japão, que o Trambique pedia para ele fazer. Ele fazia o samba, e o Trambique assinava junto com ele. Tanto que esse samba, quem fez foi ele. O Trambique assinou junto com ele. Esse ano. Esse ano agora. Que foi o da reciclagem, né? Isso aí. Tanto que nessa história da reciclagem, eu tive a ideia de homenagem ao Trambique. A ideia da homenagem ao Trambique foi minha. E
sofre, as pessoas as coisas mudam, né? É complicado. Mas ele fez muita coisa que ele não assinou e é dele. Entendeu? E Ronaldo, o que a sua mãe e seu pai influenciaram na sua formação enquanto torcedor e amante da Vila Isabel? Olha só. O meu pai me deu uma estrutura assim, eu falo muito, entendeu? Eu discuto, se eu estiver discutindo com alguém pelo meu direito, eu vou discutir. Isso aí é do meu pai. Meu pai, ele é muito questionador. Meu pai não aceitava coisa errada. Então ele polia muito a gente em relação a isso. Em relação à vila, a minha mãe era mais festeira. Minha mãe era mais brigona. Entendeu? Minha mãe era igreja de tirar tamanco, brigar, gritar, beber. Entendeu? E meu pai era cultura. Eram duas pessoas opostas que se amavam. Então, assim, eu acho que essa minha história da vila é que me faz hoje uma pessoa. Eu não sou infeliz porque, assim, o que acontece? Eu fiz muitas outras escolas. Eu tenho muitos amigos no carnaval de outras escolas. Entendeu? Mas a vila parece assim, parece que é uma coisa que eu amo, porque, assim, muitos anos eu ia para a avenida que eu fazia roupas especiais, fiz as escolas. Quando a vila entra na avenida, eu saio. Eu vou lá para trás. Eu não quero ver a vila passar. Porque eu sei que se eu ver a vila passar, mexe com o emocional, eu fico no chão. Porque eu vejo assim, o que acontece? Eu vivi uma história muito longa na vila, e assim, para mim sair na vila hoje, eu tenho que sair na vila com uma camisa escrita apoio. Não é que muda o Ronaldo não muda. Não é a camisa que faz o Ronaldo. Mas aí eu ver pessoas que de repente não estiveram na quadra o ano inteiro, nada, eu te vejo, você trabalhando, você faz. Aí eu vejo, de repente, eu olho, várias pessoas, diretor, e para eu sair eu tenho que conseguir um apoio. Não quero. Não. Prefiro eu não vejo também o desfile pela televisão. A vila passa, eu saio, mudo de canal, porque eu não gosto de ver. É como se fosse uma paixão que eu perdi. Entendeu? É um amor que é meu, mas eu perdi. Então, eu não quero ver porque dói menos. Entendeu? Você acha que você pegou, por exemplo, o hábito de costurar, você aprendeu com a sua mãe? Minha mãe. Minha mãe. Herança da minha mãe. Entendeu? Minha mãe, ela, assim, eu trabalhava com a minha mãe. Então, muita coisa, muitos anos, a minha mãe me ensinou. Depois, eu comecei a mostrar para ela, já não era mais como ela via. Então, a gente já começou a ter uma união de cabeça. E talvez, se eu tivesse deixado a minha mãe orientar muita coisa desses últimos anos, eu seria mais feliz. Porque ela me ensinou muita coisa. De colar, de montar, de observar a textura de pano, o que pode dar certo, o que não vai dar. Entendeu? Ela se mexe em tudo. Até hoje, ela vê uma coisa eu fazendo, ela acha que. Ela dá opinião, então eu tenho que ouvir a opinião dela. Porque a vida é um som. Olha, meu marido, no ano de Kizomba, ele fez Kizomba, mas quando chegou no carnaval, ele não tirou, porque ele não pôde fazer a fantasia. Então, quando a esquadrilha começou a desfilar, ele saiu fora do desfile, ficou do lado de fora, embaixo daquela cobertura, numa barraquinha debruçada, vendo a escola para fora. Aí ele disse, esse ano não deu para sair, mas eu fui na avenida. Como é que é? Vivendo escola, pelo menos eu pude aplaudir. Vendo o povo passando e São Benedito cantando. Naquela hora eu estava sorrindo, chorando. Enquanto a multidão aplaudia, forte emoção no meu peito eu sentia. Bem que queria, mas não houve jeito de mandar fazer a fantasia. Não pude ser, infelizmente não deu. Mas chorei de alegria, o São Benedito era meu. Eu tenho um troféu de que
Ninguém deve ter um controle europeu. A senhora tem o estandarte? E por que ele não conseguiu fazer fantasia? Porque não tinha dinheiro. E era tesoureiro, hein? Era tesoureiro. Podia pegar, gastar no unido. Ele tinha um cheque que ele deu para o meu marido para comprar essa casa. Meu marido tirou a xerox do cheque para ninguém dizer que ele comprou a casa com dinheiro dele. Tem um cheque da Avenida Rio. E só que eu estava procurando no Cláudio que está ele sentado na mesa, na cheque. Ele morreu, mas eu guardo a cheque. O Kizomba foi feito na sala que nós estamos aqui. Como é que foi feito o samba do Kizomba? Nessa sala. Assim, até aquela parte. A lua de lua para iluminar a vila. Tem menininho para dançar o cachambu. Na verdade, eu tenho uma filhada que é neta do Peri, finado Peri, que é pai do Marquinhos. Tá? O Peri tinha uma neta, a Luana. E a Luana ficava correndo na sala da minha mãe. Entendeu? Então, quando a Luana correndo, ele aproveitou aquele momento e colocou: tem menininha para dançar o cachambu, tem menininha para... Na verdade, a menininha era uma dupla, uma visão dupla, que seria a menininha do Gantuá e a menininha que seria a menina, que é minha filhada, que é neta do Peri, correndo na sala. Entendeu? Então, assim, os compositores vinham para cá, entendeu? E fizeram o samba aqui. Então, na verdade, foram 3 compositores, se não me engano, 3 ou 4 compositores. Mas ele, não é que ele fez sozinho, vocês não entendem. Mas a liderança da cabeça era dele. Já pode mostrar. Esse aqui, ó, eu acho que foi um dos primeiros, na época do Estandarte de Ouro, eu vi que tem um peso, uma outra história. Entendeu? Agora é aquilo. Eu ando quando eles começam, meu estandarte é o meu. Tanto que esse ano parece que o Samba Enredo do Herdeiro, mas também ganhou um prêmio. Porque, na verdade, esse estandarte deveria estar com o meu irmão. Porque ele foi o autor do samba. Ele nunca viu. Então você vê que a história da vila era muito complicada. Porque assim, meu pai era tesoureiro, não desfilou com o samba dele. A vila ganha, tem aquela enchente que acabou com o Rio de Janeiro, que foi o único ano que não teve desfile das campeãs, tá? O coração dele já levou o coração, o emocional dele, o que acontece? Ele infarta, ele morre. Ele morre pela felicidade da vila. A morte dele, quando diz que não se morre de amor, se morre de amor, porque ele morreu de felicidade. Aí a russa pega e coloca o nome dessa rua aqui. Em frente da minha mãe, ela consegue, a prefeitura muda o nome da rua. O nome dessa rua é Rua Compositor Rodolfo de Souza, em homenagem a ele. Então até nisso, ela tem um orgulho de ter um marido que virou nome de rua. Entendeu? Em frente à minha casa. Em frente à minha Toda vez que está no portão, olha, né? É feio. Eu acho assim. A vila, eles tinham que me dar valor. Eu sou uma pessoa importante dentro de Vila, mais do que qualquer um deles ali. Eu sou importante. Eu sempre, quando eu vejo ele passando na parte da cabeça no alto assim, tudo que acontecia era aqui em casa. A carteira dela, na vila, as carteiras são numeradas. A carteira dele é número 2.
é a segunda carteira que a vila registrou na escola. Então a história dela é uma história muito complicada, porque assim, quando ela hoje chega na escola e que ela não tem um lugar para sentar, uma mulher de 87 anos, que isso, eu acho assim, digamos, em outras escolas, as pessoas são veneradas, chegou a dona não sei o quê, entendeu? E na vida não tem isso. Ela falou, na vida eu tenho que pegar, arrumar uma cadeira para ela sentar, ou pedir para algum conhecido que esteja no camarote, como a Natália, aquela porta-bandeira, cansou de doar a cadeira para ela. Me pegaram pelo segurança, me pegou pelo braço no meio da escada e fez eu descer. Não pode subir. A senhora, para subir, ela vai ter que ter abraçadeira. Como é que eu vou ter uma abraçadeira se ninguém nunca me deu? Me deram como é que fala assim? Frisa, no camarote. Uma frisa. Perguntou que era para mim escolher qual que eu queria. Eu escolhi a mais pequenininha, que dava umas 4 pessoas só. Fui 3 sábados de samba, sentadinha pela livre, naquela frisa, assistindo assim. Quando foi no 4º samba, meu genro falou assim, acho melhor a senhora ir lá fazendo alguma coisa. Me tiraram a frisa e deu para bateria. Aí eu disse, olha, eu não venho mais na vida. Não venho mais na vida. Eu não venho mais na vida. Porque só vou voltar aqui na vila no dia que tiver uma festa. Não precisa convite, não precisa. Porque entra qualquer um. Aí eu digo, mas aí o cara falou assim, o cara estava junto com o capitão. Porque que festa é essa? No dia que morreu um qualquer de vocês, vai ser velado aqui. Defunto e sem convite. Aí o primeiro defunto que foi lá que eu fui, de convite, né? De ignorar. Aí depois da ignorada eu pedi, né? Foi. Depois veio os carros. E o enterro dos carros, a cerveja rolava. É assim, não se muda, porque não é aquele tipo mesmo. E como, voltando um pouquinho, né, o seu Rodolfo não desfilou, né, no Kizomba, mas você chegaram a desfilar? Eu fui destaque. Destaque. Eu vim no carro do Meu Boi, entendeu? Eu era destaque central. Alguns anos na vida eu fui destaque. O nome do Kizomba, eu fui destaque central. E aquele desfile ali foi uma... Nunca mais eu assisti aquilo. Você se dá com Xande de lugares? Sim. Conversa com seu amigo. Fala em paixão por mim. Começou aqui praticamente. Né? No pagode dela. Tinha um pagode. Tinha um pagode. Ela era dona de um pagode, o pagode lotava. Arlindinho vinha aqui, nesse lugar aqui. Como é que era esse pagode? Pagode. Esse pagode era um pagode. Os primeiros pagodes. Pagode raiz, entendeu? O Zeca vinha, entendeu? O Zeca fazia eu abrir a barraca, tinha uma barraca de cachorro quente.
botar para fora de noite para eles beberem. Ficava cheirando e eu por baixo esperando. E foi quando mais ou menos? Lembra? Hoje, foram anos. Vamos dizer que foi antes do Kizomba. Olha, o Xande ia tocar no Salgueiro, que era o pagode do Louro, de lá de fora do Salgueiro. O Xande tocava ali, tocava no Petisco e vinha terminar aqui em casa. Aí na hora de ir embora ficava em pé no campo do ônibus. Eu dizia, não, você não vai de ônibus. Não, você não. Vai ser assaltado. Um táxi fazia sinal para o táxi. Jogava ele dentro do táxi, embolava o dinheiro e jogava para ele. Isso aí foi 90 e alguma coisa já. Se você pegar o primeiro CD, né? É. O primeiro CD dele, tem ele agradecendo as pessoas que ajudam ele. Teve um dia que eu na macumba aqui em casa. Eu tinha uma feijoada. Aí eu fui na fina, na laje, pagode, a macumba rolando. Eles disseram assim, aquele artista está chegando aí. Que artista? Aquele artista que o Xande vai encontrar com ele. De eu não, ele é que tem que vir aqui falar comigo. Ele subiu, ficou lá junto comigo, eu vim para ligar aqui, em cada ficou que o papai jogar a casa no chão. E meu aniversário esse ano, meu aniversário em julho. Mas foi Você fechou, alguma coisa aconteceu na casa da semana. Então, não fez. E só voltando um pouquinho, tia Sirene, como é que foi o desfile do Kizomba para a senhora? uma dessa. Foi mágico. Mágico. O Kizomba assim, só quem desfilou. Quem conta, quem não desfilou não sabe. A vila estava horrorosa. A vila estava muito feia, mas era uma coisa muito feia. Entendeu? As alas muito pobres. Mas quando ela virou, ela entrou na avenida, não era aquilo. Parecia que tinha um portal, que tinha uma coisa feia, e quando aquilo passa daquele portal, vira uma coisa que não tem explicação. Não tem, era uma coisa, tanto que muitas pessoas que desfilaram depois faleceram. Eu não estou colocando uma coisa com a outra, mas é impressionante. Porque a energia que tinha ali, você vê que todo mundo bota um desfile maravilhoso. Várias escolas põem desfiles maravilhosos, mas igual ao Kizomba, não vai colocar. Até Tuiuti, que relembrou o Kizomba tem 2, 3 anos, colocou muito bem colocado, mas não era para a energia. Não era. Uma pergunta, vocês acham que a escola de samba tem ligação com alguma religião? Eu acho que sim. Apesar do carnaval ser uma festa pagã, porque é pagã, né? Naquele momento do carnaval, você não tem igreja católica, você não tem evangélico, você não tem macumbeiro, você não tem nada. Mas é uma festa espiritualizada. Porque quando ela entra na avenida, existe um espírito ali que faz ela dar certo, que faz a química dar certo, ou errar em pontos, o carro pegar fogo, um carro ficou 2 meses dentro de um barracão, testou, pega fogo na avenida. O carro que tudo acontece, um buraco imenso. Tem escolas perfeitas, que elas entram, fazem um buraco e perdem. Então existe uma conexão ali com o lado espiritual, que eu não posso dizer que é a Umbanda, o Candomblé, não sei.
que existe, existe. Alguma coisa que comanda aquela coisa ali. Entendeu? Tia Serena, a senhora tem ligação com uma religião? É candomblé, umbanda? Ela é quer. A senhora é quer? E você também? Eu sou feito há 35 anos de santo, tenho uma casa de santo em Campo Grande, que eu coordeno, que eu sou pai de santo, e tenho pelo menos, sei lá, mais de 200 filhos de santo. E tem, quando a senhora conheceu a candomblé, né, no caso, quando a senhora conheceu o candomblé, a senhora viu alguma ligação com a escola de samba? Não, eu achei totalmente separado. Não posso explicar. O candomblé e o carnaval se parecem muito. Entendeu? Assim, o candomblé é como religião. É uma religião que aceita tudo. O candomblé não tem discriminação. O candomblé você tem homossexual, você tem o bandido, você tem a prostituta, você tem o médico, você tem o juiz, você tem tudo. E o carnaval também tem tudo. Então, assim, é uma mistura de povos, de raça, entendeu? De cultura. Porque, na verdade, você chega numa casa de candomblé, você vai encontrar um analfabeto e vai encontrar um doutor. E o carnaval também. Mas quando canta, quando está na avenida, todo mundo é igual. Não tem como. O carnaval não dá. Por mais que o presidente esteja na frente lá de cartola fazendo assim, mas o povão que está envolvido ali é igual. E o candomblé é a mesma coisa. Quando você vai na festa do candomblé, quem está ali na roda, quem está ali tocando, cantando, não tem discriminação, não tem diferença. É igual. Não tem uma relação muito próxima. Por favor, porque de repente alguém vai assistindo, sabe? Assim como eu. Não. O que é? É KED? KED é aquela mulher que ela é mãe, mas ela não recebe santo. Ela cuida do orixá, tá? Ela nunca recebeu santo, ela não tem entidade nenhuma, ela tem todos os orixás dela, ela cuida. Então ela cuida do dela, ela cuida do meu, ela cuida do seu, ela cuida, entendeu? Ela é aquela que cuida daquele momento que está acontecendo ali. Entendeu? Ela não tem idade de santo. Ela é uma mulher que, quem não é KED, quem é rodante, quem recebe santo, tem idade. Fez 1 ano, 2 anos, 7 anos, 35 anos de santo. Eu tenho. A KED não tem, ela é eterna. Porque ela nasceu para o orixá. Obrigado. E a senhora acha que uma EQED tem alguma função parecida dentro da escola de samba, dentro da vila, por exemplo? A senhora via alguma semelhança entre o que a senhora fazia no barracão e fazia na escola? Sim, não posso explicar. Assim, o carnaval não é uma religião, então, mas ela, na verdade, assim, ela puxava fila quando antigamente, na vila, tinha aquela fila de mulheres que estavam tocando samba, e a harmonia fazia aquela fila de mulheres. Ela puxava fila, digamos, então ela era presidente do departamento feminino. De uma certa forma, ela coordenava as mulheres que eram desse departamento. E no candomblé, a EQED coordena as pessoas que fazem parte daquela casa. Então, é uma semelhança muito remota, muito longe, mas para chegar perto, ter uma ideia, é isso. O candomblé tem um pouco mais de respeito. No candomblé você ainda consegue manter uma relação meio de família. No carnaval, a família é meio abusada, o pai bate no filho, e é diferente. No carnaval você tem que ter um pouco mais de coração. O candomblé é mais fácil. Se o Bater está trabalhando. Só para encerrar uma pergunta para os dois, o que representa, primeiro por Ronaldo, o que representa a Vila Isabel para você? Minha família, minha história, minha opção e minha decepção. A Vila, ela é exatamente aquela família que botou o filho para fora. Sabe filho gay? De pai que não aceita? A Vila é isso. A Vila resolveu ter um culpado. Entendeu? E o culpado da Vila, um dos culpados da Vila sou eu. Não sei qual foi, mas... O Cristo. Isso, seria isso. Mas, completamente feliz, adoro a Vila. Assim, quando é para torcer, eu não tenho vergonha de falar sobre Isabel. Agora é fácil falar, porque agora, se vier campeonato, é fácil. Mas eu sempre vi Isabel, na época que era uma vergonha falar que a Isabel
Décimo lugar. Décimo lugar é normal pra gente. Mas a vila pra mim é tudo. Eu não consigo ver uma escola com potencial da vila. Quando eu vejo realmente a comunidade integrada naquela loucura, porque eles perdem o comando, sabe quando? No dia do desfile. Na semana do desfile, todos que comandam a vila perdem o comando. Porque a comunidade desce, vai para a quadra pedir fantasia, entendeu? Então naquele momento, o que restou da vila está ali na porta da vila. O ano inteiro não. Quem é na vila está sentado na mesa bebendo lá de fora, não entra na quadra. O pessoal que é da vila mesmo não entra na quadra. Mas quando chega a semana do carnaval, Não chega a negrada ainda desce, ainda grita. Então nesse momento, aí eu me sinto Vila Isabel. E para a senhora, Gessilene, o que representa a Vila Isabel? A senhora tem, mesmo longe, ainda tem um carinho muito grande pela escola. Tem muito sentimento. A pessoa, se você olha assim, quando você olha que te dói, são muito ingratos. Eles não valorizam as pessoas que estão comigo. Deixa uma mensagem para alguém que daqui a 100 anos vai ver esse depoimento e tem que saber quem foi a senhora, o que a senhora representou para a escola. Daqui a 100 anos eu vou ver. Eu que pessoa não vou ver assim. Eu vou até. Se eu tivesse estudado, eu já não estava escrevendo mal. Eu faltava para fazer a Gazeta por causa de uma pedra de gelo. Meninos, eu era pequena, passava na leite, tinha aquelas caixas cheias de gelo. Em vez de cuculés, pegava uma pedra de gelo e ia para cima da água, ficava chupando gelo. A escola lá, eu ia. A senhora lembra, na infância em Minas, a senhora lembra como que era os primeiros anos que a senhora morou em Minas? Lembra se tinha jongo, se tinha batuque, como que acontecia isso lá? Tinha, o jongo era na porta da agenda. E quando a senhora veio para cá, pro Morro do Salgueiro, acontecia alguma coisa parecida lá? Ou não? Tinha jongo. A senhora participava? Não, porque não era muito nova. E você, Ronaldo, deixa uma mensagem para quem daqui a 100 anos vai ver esse depoimento. Não sei se daqui a 100 anos o carnaval vai existir, porque assim, muita coisa acontece e o carnaval está numa evolução tão grande que a evolução acaba regredindo. Mas eu queria assim, avisar as pessoas que um dia eu nasci em Vila Isabel, nasci aqui na Coxina, eu me criei em Vila Isabel, estudei, sou uma pessoa que tem um nível de estudo não perfeito, mas eu estudei e a vila para mim foi minha vida. Tudo que eu vivi foi na vila. Tudo. O que eu aprendi a fazer de carnaval, eu aprendi a fazer com a vila. Eu comandei muito tempo a parte de roupa da vila. Eu comandei muitas vezes coisas muito grandes dentro de Vila Isabel, sabe? Então a vila para mim é minha escola. Eu via a coisa feia da vila e tentava fazer melhor, porque assim, a vila foi uma escola de coisas feias, e a vila aprimorou muito. Eu bato muita palma para hoje quando eu vejo a vila na escola
que conseguem botar coisas maravilhosas. Eu admiro o Bonito. Eu acho que a Vila ela é capaz da beça. E para mim ainda é uma escola. E vocês que vão daqui a 100 anos, entendeu? Aprendam o seguinte, a Vila não morre. A Vila vai passar de mão em mão, mas ela é uma semente que ela não morre. A nossa escola é tão bom cantarolar. Tão bonita a nossa escola. É tão bom cantarolar. Nossa escola